Sabe aquela sensação de que a vida está meio no piloto automático? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Seja Antes de Ser, que basicamente propõe um caminho para a gente assumir o controle e alcançar o que o autor chama de soberania pessoal. E para começar, olha só que frase forte. A ideia aqui é que muita gente passa a vida inteira só como um receptor de interferências, sabe? A proposta do livro é exatamente essa, fazer esse ciclo de reatividade parar de vez. Essa sensação de viver no piloto automático, de só reagir em vez de agir, não é por acaso, segundo o autor. Ele argumenta que isso é parte de um fenômeno muito maior, e ele dá um nome bem curioso para isso. E tá aí o nome, o grande transe. Pense nisso como uma espécie de hipnose coletiva, sabe? Que é alimentada por um monte de distrações que não deixam a gente ser os verdadeiros autores da nossa própria história. Bom, vamos entrar na primeira parte então, o problema, que é o grande transe. Vamos entender um pouco melhor como essa distração sistêmica e essas tais crises programadas funcionam. O livro define esse transe como um sequestro sistemático da nossa atenção. É como se, em vez de governar a nossa própria realidade, a gente fosse rebaixado a simples espectador. E olha, essa ideia não é exatamente nova, né? É basicamente a versão digital do pão e circo lá da Roma antiga. O objetivo é o mesmíssimo: manter a nossa energia focada em distrações para a gente não olhar para o que a gente realmente pode controlar, a nossa própria vida. Ok, se o problema é essa reatividade toda, qual seria a solução? O livro propõe uma inversão bem radical na fórmula que a gente costuma usar para ter sucesso. Vamos para a segunda parte, o princípio central, o ser. A grande maioria de nós opera no modelo ter, fazer, ser. A gente acredita que precisa ter alguma coisa para poder fazer algo e só então ser alguém de verdade. O autor simplesmente vira essa lógica de cabeça para baixo. A nova ordem proposta é ser, fazer, ter. Ou seja, primeiro você estabelece quem você quer ser. A partir dessa identidade, você começa a fazer coisas que estão lineadas com ela. E aí, como uma consequência natural, você passa a ter os resultados que combinam com essa identidade. Certo. Muito bonito na teoria, mas... E na prática? Como se faz isso? É aqui que a gente entra na terceira parte, o método. Ele é chamado de protocolo metanoia, a ferramenta para quebrar esse transe. Metanoia é uma palavra que vem do grego e significa uma mudança profunda da mente, uma renovação mesmo. E o protocolo é exatamente isso, um sistema para a gente reconfigurar nosso software mental. E ele se apoia em 4 pilares bem interessantes. Ele combina ferramentas da psicanálise, para a gente entender nossas projeções, princípios da neuroplasticidade, para remodelar o cérebro, inteligência emocional, para gerenciar aquela conversa interna, e até sabedoria espiritual, para fortalecer a convicção. É um verdadeiro kit de ferramentas. Agora, a quarta parte, blindando a identidade. Porque, vamos ser sinceros, criar uma nova identidade é só o começo, né? O verdadeiro desafio é conseguir manter essa identidade no meio do caos do dia a dia. A metáfora que ele usa aqui é muito boa. A nova identidade é como um sinal de rádio, bem claro. Só que o mundo lá fora é um ruído constante, cheio de críticas e problemas tentando tirar a gente dessa frequência. E aqui a gente vê a diferença na prática. Pensa só, diante de uma crítica, a reação do transe é se ofender, tentar se explicar. Já a resposta do protocolo é outra, é filtrar, entender que o sinal dos outros não pode alterar o seu. Diante de um erro, em vez daquela autossabotagem, a resposta é ver como uma calibragem necessária. É a diferença brutal entre reagir e governar. E tudo isso leva a gente para o objetivo final, que está na quinta parte, a governança. E não se trata só de autocontrole, não. A ideia é ir além, é moldar o próprio território. A meta é transcender o simples autogerenciamento. É como se a gente cultivasse um jardim interno tão forte, mas tão forte, que ele começa a florescer e a transformar a paisagem em volta. O livro chega a afirmar o seguinte: você passa a emitir um sinal tão claro que o território ao seu redor se organiza para sustentar a sua visão, ou seja, a clareza interna começa de fato a criar ordem externa. A ideia final é que essa soberania pessoal se torna contagiante. É aquela máxima: onde você pisa, o transe acaba. A pessoa se torna um ponto de clareza e propósito que impacta não só a própria vida, mas a de todo mundo ao redor. E, no fim das contas, o livro nos deixa com essa pergunta, que é a pergunta definitiva. O mundo vai testar sua nova frequência todos os dias. A escolha é sempre a mesma: reagir ou governar.